nós iremos sair daqui impactados, abençoados pelo poder de Deus. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Leremos então para a glória de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se comoveu de íntima compaixão. E correndo, abraçou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e viu perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos, Pai amado, Pai querido, mais uma vez, nos colocar na Tua presença. E pedir que o Senhor estende a Tua mão sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos entender a mensagem do Senhor nessa noite. Que sejamos nós instrumentos de bênçãos.
Senhor, tem misericórdia de nós. Ensina-nos a tua palavra. Dai-nos, Senhor, direção a respeito de tudo quanto o Senhor queira que façamos. Que as nossas decisões, Senhor, sejam as tuas decisões. Que os nossos pensamentos, Senhor, sejam os teus pensamentos. Que as nossas palavras, ó Deus, sejam as tuas palavras. Ó Deus, nós te pedimos. Clamamos ao Senhor por tua bondade e por tua misericórdia. Fala conosco nessa noite. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Jesus. Nesta parábola, a parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida e que Deus tem falado comigo nesses últimos dias a respeito deste texto. Falou também a respeito das dracmas perdidas, ou seja, da dracma perdida, da mulher que tinha as 10 dracmas, que a perdeu uma, ou seja, que perdeu uma. Falou sobre as ovelhas, daquela que se desgarrou. E no entendimento dessa palavra, o Senhor nos traz a instrução a respeito de que essa dracma que foi perdida, ela foi procurada até ser achada. A mulher que tinha as 10 dracmas, ao perceber que havia perdido uma, ela a buscou, a procurou até encontrá-la, porque tinha ali o seu valor. Ela tinha mais, tinha 10 dracmas, mas perdendo uma, ficou incompleto no conjunto daquilo que ela pertencia, daquilo que ela tinha. Ela sentiu falta e o desejo de procurar até encontrar. A ovelha que foi desgarrada, o pastor deixou as 99 no aprisco, deixou-a segura e foi atrás daquela que havia se perdido. A ovelha, ela não tinha a condição de voltar por si própria. Então o pastor a procurou diligentemente até achar e a trouxe de volta ao aprisco. Essa dracma, ela se perdeu, ou seja, foi perdida, e ela não tinha a condição de voltar sozinha. Diferentemente do filho pródigo. Então, nós percebemos no texto que, de repentemente, ele caiu em si. Ele caiu em si e tomou uma decisão. Arrependido daquilo que havia feito, das suas decisões. Então, ele se coloca na condição de voltar para a casa do Pai. Então, nessa parábola, o Senhor nos ensina que uma vida de pecado e de egoísmo, no seu sentido cabal, é a separação do amor, comunhão e autoridade de Deus. O pecador desviado, ou seja, o desviado, ouvi há pouco tempo uma palavra que até achei engraçado. O pastor Ronaldo disse uma palavra agora, recentemente, também, que está mesmo, né, nessa linha de entendimento, que eu vi dessa pessoa uma forma diferente de falar. Quer dizer, nós costumamos muito falar do desviado, né? Do desviado. Desviou-se do caminho. E esta irmã, então ela disse, o desencaminhado. Eu achei interessante, o desencaminhado. Quer dizer, estava no caminho e saiu do caminho. O desviado também saiu do caminho.
Então, nessa do desviado, é como o filho mais jovem desta parábola, que em busca dos prazeres do pecado, desperdiça os dotes físicos, intelectuais e espirituais que Deus lhe deu. O resultado é desilusão, tristeza e às vezes de condições pessoais degradantes e sempre a falta da vida verdadeira e real que somente se encontra no relacionamento correto com Deus. Então nós precisamos ter a convicção de que para estarmos bem, nós precisamos estar com Deus, sob a direção de Deus, sob a autoridade de Deus, sob os ensinos de Deus, sendo corrigidos por Deus, ensinados por Deus, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós fazemos as nossas escolhas, mas sabemos também que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, porque há consequências. Há consequências nas nossas escolhas. Então esse jovem, ao escolher aquilo que queria fazer, ele estava, de uma certa forma, numa linha de entendimento, que ele ia partir, ia sair da casa de seu pai, em busca da realização dos seus projetos, das suas conquistas, na realização das suas vontades, dos seus desejos. Ele ia em busca, de repentemente, na sua mente estava o desejo de conquistas, da busca de conquistas, do que o mundo poderia oferecer lá fora. Mas hoje nós aprendemos que há perigos. Perigos não somente naquilo que fazemos por escolha, mas há perigos também no caminho. Há perigos no caminho. Então aquele que se desvia, ele está sujeito às intempéries da vida. Ele está sujeito a certas coisas que não espera. E ali então, ao decidir fazer dessa maneira, ele tem uma experiência não muito agradável, por querer andar por si só, mediante as suas escolhas. Então, por esta razão, eu quero destacar aqui quatro fases dessa aventura, dessa caminhada, do descaminho do filho pródigo. A primeira eu quero dizer que vivia inconscientemente feliz na casa do pai. Às vezes, nós passamos por situações e nessa linha de raciocínio, nessa linha de entendimento, nós achamos que somos infelizes, que não temos aquilo que queremos, que não somos realizados naquilo que fazemos, não somos realizados naquilo que temos, naquilo que vivemos. Há um ditado aí no mundo que diz: eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Porque faltava ali um discernimento a respeito daquilo que estava acontecendo ao seu redor, com a sua vida, na sua própria casa. Então esse jovem, assim podemos dizer, que ele era feliz e não sabia. Ele tinha tudo, mas não percebia. Ele tinha tudo o que precisava, mas não sabia. Ele queria buscar lá fora. Havia no coração desse jovem um desejo de realização
que não estava sendo ali compartilhada no seu ambiente onde vivia. Ele não tinha entendimento do que era bom e do que era ruim, até um certo ponto, podemos imaginar assim. Então ele não percebia que ele estava em um lugar abençoado. Ele não percebia que ali ele tinha proteção do pai. Ali ele estava no convívio do seu pai e da sua mãe. Estava ali no convívio com a sua família, com seu irmão. E juntamente com os trabalhadores de seu pai, dos colaboradores, ou seja, na composição e na realização do serviço que era necessário, ali nesta fazenda. Então podemos dizer sim que esse jovem era feliz e não sabia. Era infeliz inconscientemente, ou seja, passou a viver infeliz inconscientemente num país distante. Então, quando se fala que ele partiu para uma terra longínqua, ele foi em busca do desconhecido. Ele não sabia para onde estava indo, ele não sabia o que ia encontrar, as dificuldades que ele ia passar. Mas no desejo, no coração dele, estava um desejo de conquistas, de descobrir novos horizontes, de ver coisas novas, de viver coisas novas, de ser experimentado por coisas novas, coisas que não era no convívio ali na sua casa. Ele queria buscar isso lá fora. Então ele se expôs ao perigo. Mas ali ele viveu de uma forma infeliz, achando que a felicidade dele estava ali. Então ele encontrou situações que só o colocou cada vez mais à beira, às margens das dificuldades, dos problemas, sendo exposto a situações de perigo. Mas no coração dele estava a necessidade de busca, de conquista. Então ele enfrentou essas coisas, mesmo passando, por necessidades. Mas ele não tinha ainda a percepção de que ele estava no caminho errado, de que ele estava fazendo as coisas erradas, que ele havia feito uma escolha errada. Terceiro, infeliz, conscientemente, passando fome na pocilga. Esse jovem chegou ao ponto que depois das suas diversões, das suas festas, gastar tudo que tinha, tudo aquilo que ele havia conquistado por herança, daquilo que o pai o deixou por herança, ele havia gastado tudo. E aí é onde a nossa mente vai longe, as nossas imaginações vão longe. Imagina esse jovem, no centro da cidade, pelas ruas, nas casas de diversões, naquilo que se oferecia por diversões, as mais diversas diversões que o mundo oferece ao ser humano. Esse jovem passou por tudo isso, e tudo isso era pago, era por dinheiro. Então a cada momento de diversão, era algo de montante que saía do seu bolso, ou seja, as suas finanças estavam se esvaindo. Não havia ali um retorno, ou seja, um reembolso, para que fosse de uma forma assegurada. Não, era como se fosse um poço que só tirava a água. Imagina um poço que não tem a recomposição ali, do ajuntamento das águas novamente, só sendo tirado.
é um saquitel furado, é um poço sem fundo. Então tudo que tirava ali era algo a menos, era um montante a menos. Então as suas finanças iam se acabando. Mas o que ele queria era diversão. Quanto mais ele se divertia, mais ele queria se divertir, porque achava que aquele dinheiro jamais iria acabar. Falta de conhecimento. Não tinha estrutura administrativa, financeira. Ele não tinha o controle do dinheiro. Então ele pede ao seu pai que antecipadamente aquilo que um dia poderia vir a ele por herança, então ele antecipa esta herança para viver a vida. Na cabeça desse jovem estava, se eu posso viver agora, por que não? Porque depois, eu quero dizer para nós, para a amada igreja nessa noite, que para Deus tudo tem o seu tempo certo. Deus tem o seu tempo determinado para nós, de bênçãos, de vitória, e por Ele nós temos instruções a respeito. O Senhor nos ensina, o Senhor fala conosco. Podemos até imaginar esse pai de família, quantas vezes, assim podemos imaginar, volto a dizer, quantas vezes esse pai sentou com esse filho, dizendo: filho, não faça isso. Você vai bater com a cabeça lá fora. Você vai se dar mal. O que você está fazendo não está certo. O que está acontecendo, filho? Mas na cabeça dele estava uma decisão de usufruir daquilo que ele, entre aspas, já tinha por direito, chegando ao ponto de pedir: dai-me a parte que me pertence, pai. Então esse pai, podemos imaginar, e volta à minha memória, que quando o Senhor, há muitos anos, me deu essa visão nessa mensagem, que eu quero compartilhar hoje com a igreja. Nessa visão, quando eu falava sobre isso, o Senhor me mostrava uma fazenda, de uma casa não tão grande, uma casa com alpendre, acima, ou seja, ainda à vista, na estrada da entrada dessa fazenda, estava lá um monte, um alto monte. E nesse monte, eu via uma estradinha de terra, fazia uma curvinha, e já lá mais embaixo estava esta casa simples, mas uma casa de sede de fazenda. E ali contemplava esse pai, todos os dias, ao cair da tarde, indo lá para essa alpendre, e olhando lá para esse monte, por onde vinha essa estrada, olhando na esperança de ver o seu filho. Na esperança de ver o seu filho voltando. Então imagina, dias, não sei aqui há quanto tempo, não fala no texto, mas quanto tempo esse homem, esse pai, aguardou esse filho. Tinha a esperança de ver o seu filho voltar. Quantas orações, quantas petições esse pai fez ao Senhor dos céus, para que trouxesse de volta o seu filho, e do jeito que estivesse. Para aquele pai, o que importava é o retorno do filho. Para aquele pai, o que importava era o regresso do filho, é poder ver esse filho e abraçar, e tê-lo em segurança, no convívio, no âmbito familiar. No coração desse pai,
estava o desejo de reencontrar o seu filho que já tinha saído. E saído por quê? Por sua vontade, não pela vontade do pai. Saiu por suas escolhas, por suas vontades. Mas no coração do pai, ali aquele sofrimento. E quando eu falo a respeito do pai, que aqui no texto fala do pai, mas imagina sua mãe. O desejo de encontrar novamente esse filho. Ao cair da noite, às madrugadas, a pensar o que está acontecendo com meu filho. Como é que o meu filho está? Aonde ele está? De que forma ele está? Perambulando pelas ruas? Ou aonde está o meu filho? Cada dia, aquele sofrimento, aquela dor no coração de um pai, que não tinha mais o seu filho ali, no seu convívio, no âmbito familiar. Quarta, e feliz conscientemente de volta à casa do pai. Então, quando esse filho cai em si, percebe o erro que havia cometido, vence o arrependimento da sua escolha, ele percebe o seu erro, ele percebe o preço que ele pagou, chegando ao ponto de desejar a comer as bolotas. Esse aqui fala bolotas. Lá em Minas Gerais, nós chamamos de lavagem. Lavagem para os porcos. O que é lavagem? Lavagem é resto de comida, juntado por semanas. O soro do queijo era colocado ali em um certo recipiente e era juntado ali dias após dias. Aquilo ficava azedo, fétido. Então era juntado tudo aquilo ali. Então fazia uma composição que o porco gosta. Então esse jovem, ele desejou comer aquilo que os porcos comiam. Ele estava numa pocilga. Então, vendo ali os porcos comer, ou seja, ele, quando foi aceito para trabalhar ali, dando comida aos porcos, a fome era tanta, era tamanha a fome, que ele desejou comer o que os porcos comiam. Então vem o arrependimento, aí vem a lembrança do pai, cai em si. Aí então ele diz, na casa de meu pai, nem os empregados do meu pai passa por o que eu estou passando. Ele chegou a um ponto de andar maltrapilho. Não tinha mais como comprar roupas. Ele não tinha mais aonde dormir. Ele não tinha mais com o que pagar, seja uma pensão qualquer. Não, ele não tinha mais a condição de pagar, ele não tinha mais dinheiro. Ele havia perdido tudo. Aquilo que ele tinha, que ele imaginava, a riqueza que ele tinha, que ele imaginava ter, foi-se embora. Acabou por suas diversões. Gastou dinheiro de qualquer maneira, ao ponto de não ter mais nada. Então imagina, um homem maltrapilho, não ter aonde sequer tomar banho.
Nós podemos hoje imaginar, por exemplo, os mendigos aqui, da forma que andam, perambulando pelas cidades, não tem aonde reclinar a cabeça. Muitos dormem sobre papelão, nas paradas de ônibus, aguardando alguém que lhe ofereça uma marmita, aguardando alguém que lhe ofereça um pão, aguardando alguém que lhe ofereça algo de comer, aguardando alguém que lhe ofereça algo para comer e matar a sua fome, porque o seu estômago está doendo, não tem nada, está corroendo por dentro. Assim são a vida dos andarilhos, dos mendigos, que vivem por aí, nas ruas da cidade. Agora, muitos recebem ajuda, muitos recebem uma marmita para comer, muitos recebem uma garrafinha de água, muitos recebem um pão, mas aqui o texto fala que ele chegou ao ponto de que não tinha mais para ele estas provisões. Não chegava a ele essas provisões. É o mesmo que disser, o mundo virou as costas para mim. Eu não tenho mais sequer o necessário. Então ele parte à procura de serviço. Encontra então esse homem que tinha essa pocilga e se oferece para trabalhar para ele. Um jovem que tinha lá sua fazenda, que tinha lá o seu gado, que no texto mais na frente, que nós lemos, vai falar que havia bezerro cevado, havia empregados, então tinha fartura. Ele chega a um ponto de não ter o que comer, passando necessidade, passando fome, desejando comer aquilo que os porcos comiam. A situação da qual esse jovem se encontra. Mas de repentemente ele é despertado. Lembrar-se da sua casa, lembrar-se do seu pai e da sua família. Então ele toma uma decisão. Vou voltar para casa. Vou voltar para casa. Na casa de meu pai, a comida. Nem os empregados de meu pai passam fome. Nem os empregados de meu pai passam por tais situações. Na cabeça desse jovem estava o desejo, o mínimo desejo de voltar para casa e trabalhar como se fosse um empregado de seu pai. Que para ele já seria uma grande vitória. Para ele já seria uma grande reconquista. Veja bem, agora nós falamos de reconquista. Aquilo que ele tinha foi perdido, foi jogado fora. Gastou de qualquer maneira. Desfez, de a grosso modo, ele desfez daquilo que ele tinha, acabou, jogou fora. Então ele está disposto, se o seu pai o aceitar, nem que seja para trabalhar como os empregados do seu pai trabalhavam, porque ali ele tinha o que comer, ali ele tinha o que vestir, aquilo que ele deixou de ter por suas escolhas. Então esse filho está arrependido. Então quando nós falamos por mensagem hoje, que a mensagem dos dias de hoje é: arrependei-vos daquilo que nós fazemos errado, arrependei-vos de fazer o que nós fazemos, arrependemos daquilo que nós praticamos, das nossas decisões erradas,
Arrependei-vos a respeito daquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor, o nosso Pai Celestial. Arrepender de tudo quanto nós praticamos de coisas erradas, para estarmos no caminho certo. Arrepender das escolhas erradas e voltar para o caminho certo. Quando nós falamos do desgarrado, nós podemos imaginar também, quando há a presa e o predador normalmente o que ele faz? Quando ele encontra um conjunto, um rebanho de presas, o que ele faz? Ele procura afugentar, afastar uma, para que ela seja desgarrada daquele grupo, porque quando ela está em grupo, ela se sente segura, ela está ali segura, mas quando ela está desgarrada, ela se torna presa fácil. Então o predador, quando ele separa, quando ele consegue separar uma presa, ele a marca, parte para cima, até alcançá-la e abatê-la, porque estava frágil, estava sozinha, não há ali segurança. Então, trazendo isso hoje para nós, para a igreja, é necessário que nós estejamos num conjunto de pessoas, no aprisco do Senhor como ovelhas, na segurança e no pastoreio do Senhor, do nosso bom pastor. Mas quando nós estamos na qualidade de desgarrados, sozinhos, nos tornamos presa fácil. Por isso a necessidade de congregar-se, de se congregar. Muitas pessoas estão falando aí contra congregar. Para quê? Eu sirvo a Deus em casa. Eu não preciso de fulano ou beltrano. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de pastor. A instrução do Senhor é diferente. Nós precisamos estarmos unidos em um só propósito. E esse propósito há de estar também em comunhão uns com os outros. Andarmos unidos, na mesma visão, com o mesmo propósito. Esse filho, ele saiu do propósito da família. Ele saiu do propósito do pai. Ele saiu do propósito daquilo que tinha no âmbito familiar, no seu núcleo familiar. Os seus pensamentos estavam em outras coisas. Diversão. Quero me divertir. E usufruir daquilo que eu já tenho. Tenho por herança. É direito meu. Então, quando nós fazemos as nossas escolhas por opção, nós precisamos também pensar a respeito de que teremos por consequência das nossas escolhas. Então é necessário que nós busquemos no Senhor aquilo que é bom e agradável para nós. Então o Senhor, sabedor de todas essas coisas, e que está no coração do Pai, o desejo de que tudo esteja bem para com os seus filhos. Os seus conselhos serão bons conselhos. Os seus conselhos serão os melhores conselhos. Os seus desejos são os melhores para com os seus filhos. E aí, muitas das vezes nós não conseguimos entender que no coração do Pai está um amor genuíno para com os seus filhos. O Pai entrega, Ele dá a vida aos seus filhos. O Pai que se preocupa com os seus filhos, a sua vida é dedicada a eles. O pai que se dedica, que se preocupa com os seus filhos, ele abre mão de tudo para que o seu filho esteja bem, para que o seu filho conquiste aquilo que é bom para ele.
Não o que ele quer, mas o que é bom. É por isso que há necessidade de conselhos. E conselhos vêm de conselheiros. Os conselheiros precisam ser pessoas aptas a aconselhar, a ensinar, a trazer as mensagens que são boas e agradáveis a Deus. Mensagens que não trazem problemas. E o bom filho, ele precisa estar atento a esses conselhos, a esses ensinamentos. Mas trazendo hoje, para a realidade que nós vivemos hoje. Nós vivemos em um mundo rebelde. A rebeldia hoje está de uma forma sendo, podemos dizer assim, avassaladora nos jovens. Como é que serão as crianças daqui a uns anos? Como é que vão ser? Como é que vai ser? Como é que está sendo hoje ensinado os jovens, doutrinado os jovens pelo mundo? Então o mundo ele traz alusões, situações de chamamentos para que sejam atraídos, mas de uma certa forma são atraídos às armadilhas, a engodos esses que acham que são bons, que às vezes são bons aos olhos, mas que têm consequências terríveis. É necessário que nós estejamos preparados como igreja hoje, para anunciar essas verdades, para trazer aos ouvidos, aos corações dos jovens, a respeito de nem tudo aquilo que nós queremos é bom para nós. Que nem todas as nossas escolhas, por nossas vontades, serão bons para nós. Necessário nos faz que sejamos humildes o bastante para entender aquilo que o bom Pai tem para nós como herança. Então, quando esse filho sai a caminho do pai, nessa mesma visão, maltrapilho, rasgado, vestes rasgadas, descalço, sujo, despenteado, arrependido, com o coração quebrado, sofrido, podemos dizer assim, moído por seus arrependimentos. Eu creio que esse jovem, em muitas das vezes, chegando ao ponto de não ter nem mais lágrimas para chorar, não ter mais nem palavras para expressar, tamanho o seu arrependimento por sua escolha. A grosso modo nós podemos dizer assim, imaginar que ele dizia assim: o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu não ouvi meu pai? Por que eu fiz essa escolha? O que eu queria? Não havia razão para isso. E agora estou passando por essa situação. Talvez. Por que meu pai deixou? Por que meu pai deixou que eu saísse de casa? O meu pai deveria ter me amarrado, me segurado, me corrigido, me batido. O que seria? O que se passou pela cabeça desse jovem, tão arrependido pela situação que ele estava passando? Mas não havia ali solução, ali naquele lugar.
Era necessário que ele voltasse atrás. Era necessário que ele voltasse de onde ele saiu. Recomeçar uma nova história. Desfazer das suas vontades. Reconhecer que errou. Reconhecer que pecou. Reconhecer que fez algo errado. Reconhecer que desobedeceu. Que virou as costas para quem o tratava bem. Virou as costas para quem o valorizou. Virou as costas para aquele que podia ajudá-lo. O preço foi alto, mas ainda teve solução. Não era ainda o fim, porque poderia recomeçar. Ele podia voltar atrás. E para voltar atrás tinha que se arrepender. Reconhecer que estava errado, que fez escolhas erradas. Então esse jovem fez isso. Creio eu que ao não ter mais forças, ele não tinha mais forças, porque já estava prostrado, não tinha forças, mal alimentado, prostrado, não tinha forças. A mente desse jovem estava um desastre, com aquele sentimento de derrota, ao pensar que saiu para vencer a vida, para se dar bem na vida, se encontra naquela situação de derrota, humilhado. Mas no coração desse jovem foi encontrada força de se arrepender daquilo que havia feito. Então ele diz: eu voltarei para a casa de meu pai. Levantando então, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou, e lhe beijou o pescoço. Então quando esse jovem se coloca de pé, creio que ao ter o seu coração quebrantado, arrependido pelos seus atos, ali o Senhor começou a operar na vida desse jovem. Podemos imaginar ali, esse jovem sem forças, mas sendo trabalhado na sua mente e no seu coração, pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. As ordens do Senhor foram dadas. Os anjos do Senhor ali acampados ali ao seu redor. Será que seria demais imaginar os anjos do Senhor ali o ajudando a levantar por sua decisão? E quando esse jovem então se coloca de pé, decidido, vou ao encontro de meu pai, mesmo maltrapilho, parte-se então a caminho da casa do pai, passo a passo, imaginando como é que seria, como será o reencontro, o meu reencontro com meu pai. Será que meu pai vai me receber? Ou vai me rejeitar? Será que meu pai vai me abençoar? Ou vai me castigar? Será que meu pai vai deixar eu entrar em sua casa? Ou será que eu vou para qualquer lugar, ali no canto da fazenda? Será o que vai acontecer? Na cabeça desse jovem, podemos imaginar assim, que passavam por muitas situações, e ao mesmo tempo que aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrava sobre a vida dele, havia algo também que ministrava de errado. Você não merece,
enquanto o Senhor o ajudou a colocar de pé, havia vozes dizendo: você não é merecedor, você errou, você pecou, você fez o que não era certo, você errou, você não é digno, você não é digno, o que você está fazendo? Acabou, para você acabou, espera tão somente agora a morte. Você fez a escolha, mas não, o Espírito Santo de Deus estava ministrando sobre a vida desse jovem. Volta para a casa do Pai, volta para a casa do Pai, tem um recomeço, há uma nova vida te esperando, vá para casa, ali você terá o que comer, ali você terá o que vestir, ali você terá o que calçar, o seu pai vai te honrar, o seu pai vai te perdoar, o seu pai vai te proporcionar vitória. Então esse jovem começa, ao meio a essas forças que podemos dizer assim, daquilo que vinha de Deus e aquilo que não, mas sabemos que aquilo que vem por Deus é vencedor, aquilo que vem de Deus vence. O poder das trevas não tem poder sobre a luz, e ali sobre ele começou a reinar a luz de Deus. A força do Senhor o sustentou, colocou de pé e começou a caminhar rumo à casa do Pai. E o texto sagrado nos fala que quando ele estava chegando, e aí voltamos naquela ilustração que eu disse anterior, ele já lá descendo o monte, ao longe vê o seu pai, o aguardando. E quando o seu pai o vê, o seu coração se alegra, começa a imaginar: será quem que está vindo lá? Será meu filho? Quem é que está vindo? Está vindo alguém lá. Quem é? Será o meu filho? Que há tanto tempo eu não vejo. Eu queria tanto abraçá-lo. Eu queria tanto recebê-lo, eu queria tanto ver. Eu quero ver como ele está. E aí no coração desse pai, imaginemos assim, que ele venha como estiver. Que ele venha como estiver. E quando se aproxima, o seu pai corre, então o abraça, o beija. Era uma alegria, imaginamos assim, um choro do seu pai e do filho, porque ali houve um encontro, ali houve emoções, ali não havia sentimentos de culpa, havia sentimento de perdão, de aceitação, o abraço fraternal, ali entre seu pai e o filho, aquela satisfação, a alegria, e na busca de um recomeço de uma nova vida, de uma vida diferente, de uma vida de correção de escolhas, de pensamentos diferentes. Mas quando ele adentra a casa, então o pai alegremente chama os seus empregados, dá ordem para que dê banho nele, para que mude as suas vestes, que coloque o anel no dedo, que calce sandália nos seus pés, coloque sandália nos seus pés. A alegria era tamanha, porque era um filho que ele não via há anos, há tempos, e que foi reencontrado, estava perdido e foi encontrado. Então o coração do pai era tão somente desejoso em abraçá-lo e receber como ele estava, e proporcionar a ele aquilo que ele não tinha há anos. Mas de repentemente, vem o filho mais velho, que estava cuidando do rebanho,
ao longe escuta as palavras, os cânticos, as danças, ou seja, a festividade que havia já ali proporcionado ao filho. Então o coração dele se endurece, ele endurece o coração, e aí então pergunta a um dos seus empregados: o que está acontecendo aqui? Vendo carne sendo assadas, tudo sendo preparado para a festividade. Então ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Então um dos empregados disse: aquele filho que havia saído, seu irmão, ele voltou. E o seu pai mandou preparar uma festa, mandou preparar um novilho cevado para esta festa, para alegrar-se com a família, porque foi encontrado o seu irmão, o seu filho. Aí então ele diz: eu que estou aqui, chega ao ponto de dizer então ao seu pai, ao estar com ele: por quê? Por que esta festa? Se eu estou contigo a todo tempo, trabalhando aqui contigo, te ajudando em tudo, nunca sequer o Senhor mandou matar um cabrito, para que eu festejasse com os meus amigos. Coração endurecido, não havia satisfação no coração do seu irmão. Mas então o pai o diz: esse é o meu filho que era morto e que reviveu. Estava perdido e foi achado. É listo que nós regozijemos juntos, que festejemos juntos por esta grande vitória, porque era um filho que estava perdido e foi achado, que estava como morto e reviveu. Então festejemos por esta grande alegria. Amada igreja do Senhor, assim é quando um filho perdido volta à casa do Pai. Assim é a festividade no céu, quando um filho arrependido, um filho desgarrado, desencaminhado, volta para os caminhos do Senhor, volta para o caminho da verdade. Aquele que se encontra no caminho da condição da vida eterna, de um encontro com o Pai. Esse é o desejo de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o desejo que está no coração do Pai, para com toda a igreja, para com todo o seu povo, inclusive com aqueles que estão perdidos, sem esperança, sofrendo, chorando, gemendo, passando necessidades. Esses ainda estão, aleluia, nessa condição, mas hão de se arrepender e voltar à casa do Pai. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus, para a glória de Deus. A nossa esperança é de reencontrarmos com o Senhor. Não importa aquilo que nós fizemos de errado, não importa as nossas escolhas erradas, não importa os caminhos tortuosos que nós andamos, não importa as nossas escolhas erradas. O que importa hoje é que nós tenhamos um coração arrependido, quebrantado, sabedor de que só o Senhor é Deus, reconhecedor que há um Salvador, e esse Salvador é Cristo. E é somente por meio de Cristo que nós alcançaremos esse encontro com o Pai. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós sabemos do caminho. Nós sabemos das necessidades que temos, a respeito das nossas escolhas. E muitas das vezes é necessário que nós nos coloquemos de pé e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Ajuda-me a mim, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Se for preciso, ó Deus, ergue-me, ó Deus, na tua presença. Estenda, Senhor, a tua mão sobre a minha vida. Abraça-me, Senhor, e me receba.
Receba-me, Senhor, mesmo com as minhas falhas, e purifica-me, ó Deus, de acordo com aquilo que é necessário, que nós sejamos limpos, limpos não somente por fora, mas por dentro, que os nossos corações sejam corações quebrantados, motivados, aleluia, a glorificar e a exaltar o nome do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Podemos dizer, amada igreja, que para esse filho, que estava perdido, já sem esperança, podemos imaginar, e até dizer que o preço que foi pago, da libertação e para a libertação daqueles que se perderam, da forma que o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Ali, o Senhor derramou o sangue puro, imaculado, na cruz. O Senhor Jesus não tinha pecado algum. O Senhor Jesus veio, Ele veio com uma missão, de salvar os cativos e os oprimidos, libertar os cativos e os oprimidos, e para isso era necessário o preço. O preço foi o sangue puro e imaculado, derramado na cruz do Calvário. Esse foi o preço. Esse preço foi alto. O preço foi o sangue de Jesus. É incalculável. Nós não podemos imaginar o valor. Então, amada igreja, você sabe, isso eu faço uma pergunta para nós, sabe o valor de uma alma? Você sabe o valor que tem uma alma? Você sabe o valor que tem uma alma? O Senhor pagou o preço. O Senhor não perguntou quanto era. O preço foi pago. Agora então eu posso dizer, amada igreja, está consumado. O preço foi pago pela sua salvação, pela sua libertação. Consumado está consumado, o preço foi pago. Seja livre para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Reconhecer que o Senhor é Deus, o Deus dos céus, o Deus da terra. Ah, Senhor amado, Pai querido, aleluia. Faça com que a glória, Senhor, que excede os céus, desça sobre nós, sobre a tua igreja, sobre esta terra. A glória do Senhor há de estar sobre nós, para nos abençoar e dar vitória. Assim nós encerramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar e ainda me paga quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto da chama de amor que arde em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero
eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos,